E aí, gente, bom dia, paz e graça, que bom encontrar com você. Hoje é domingo e que bênção a gente poder estar junto. Para nós aqui, especialmente nós aqui do Norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, é um dia muito legal. Choveu à noite, tem chovido nos dias anteriores. Então nós estamos vivendo assim um período de muita alegria, muita gratidão a Deus pelas chuvas. Nós esperamos tanto por essas chuvas. E hoje é domingo, e domingo para nós é muito significativo para nós cristãos. Domingo significa o dia do Senhor, e então é o dia de estar na casa de Deus. E eu estou aqui para compartilhar com você a palavra do nosso Deus, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que tem, né, a sua Bíblia em casa aí, você possa abrir no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44. Diz assim que, a seguir, Jesus disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, tanto na lei de Moisés, como nos profetas, como nos salmos. Então Jesus abriu o entendimento deles para compreender as escrituras. Olha, essa passagem ela é muitíssimo interessante, porque ela nos mostra que há uma maneira melhor de conhecer a Cristo. No primeiro momento, a gente se converte e Cristo é apresentado para nós. Nós conhecemos Cristo, mas a Bíblia recomenda que esse conhecimento, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser desenvolvido. Então, na verdade, eu não posso permanecer apenas naquela experiência inicial, naquele primeiro momento. Eu preciso continuar crescendo. O apóstolo Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então existe um processo. Eu preciso avançar nessa compreensão. E hoje eu quero compartilhar com você essa proposta, esse tema. Como é que eu posso conhecer melhor a Cristo? A primeira coisa a ser feita, e esse texto ele é muito claro em dizer, é que eu preciso conhecer as Escrituras, mas eu preciso conhecer todas as Escrituras. Jesus argumenta que há uma revelação dele na lei, no livro de profetas e no livro de Salmos. Então, os Salmos representam todos os escritos posteriores aos profetas. Estão o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, Jó, enfim, todos os livros poéticos. Então, Jesus está dizendo que há uma revelação dele ao longo das Escrituras. E a Bíblia ela possui essa proposta. É uma revelação que é gradativa, que é sequencial. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que no passado foi falado aos pais através dos profetas, mas no presente é falado através do Filho, Jesus Cristo. O livro de Gálatas também, Paulo fala disso, no capítulo 4, verso 4. Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Observe, então, que houve um pleroma, houve um ápice daquela revelação, houve uma sequência. Então, o conhecimento das Escrituras precisa ser estudado, ele precisa ser alcançado dessa forma, dentro de uma gradação, dentro de uma progressiva, dentro de uma sequência. Eu preciso começar lá na lei de Moisés, lá em Gênesis, e sair lá em Malaquias. Eu preciso ter conhecimento da lei, dos profetas e dos escritos. Então, esse conhecimento que muitas vezes a gente tem, que é muito parcial, eu gosto só desse livro, eu gosto só do Novo Testamento, ele é um conhecimento que produz uma compreensão fragmentada. Você não passa a não conhecer Jesus plenamente. E isso é percebido na Bíblia. A gente vê, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 18, quando Apolo, Atos 18, verso 24, diz que Apolo ele era um homem eloquente, ele era um pregador do Evangelho. E ele começa a desenvolver seu ministério ali na cidade de Éfeso. Mas ele conhecia só até o batismo de João. Então, a pregação dele, por mais eloquente, por mais empolgada que fosse, faltava um conhecimento panorâmico, um conhecimento geral. Ele não tinha conhecimento, por exemplo, de Pentecostes, ele não tinha conhecimento do batismo do Espírito Santo. Então, ele acaba produzindo uma mensagem incompleta. E nós que temos o acesso às Escrituras hoje, na sua totalidade, a gente precisa aplicar, precisa viver, precisa ensinar as Escrituras na sua totalidade. Mas não somente isso, a gente percebe que pelo encontro de Jesus com aqueles discípulos, Jesus
Jesus abre o entendimento deles. Não somente Jesus fala assim, há uma revelação minha, mas Jesus abre o entendimento deles para compreender as Escrituras. E é exatamente isso que a gente precisa buscar, uma compreensão mais profunda. Eu chamo isso de uma etapa iluminativa. O Espírito Santo ele vai iluminar nossa mente para conhecer o que está escrito. Já está escrito na Bíblia, mas eu preciso da iluminação. Eu preciso que o meu entendimento seja aguçado. A iluminação não é uma revelação, mas ela é um clareamento da nossa compreensão. O livro de Daniel, no capítulo 9, verso 2, nos fala que Daniel ele estava lendo os livros e ele leu o profeta Jeremias. E aí ele teve entendimento de que o cumprimento do cativeiro era aos 70 anos e que aquele cativeiro estava chegando ao fim. Por que ele teve esse entendimento? Porque ele recebeu a iluminação, ele teve clareza, ele teve discernimento. Então, quando a gente vai ler as Escrituras, a gente precisa pedir a Deus iluminação para a gente compreender o conteúdo. O conteúdo está ali, mas você precisa de iluminação. O Salmo 119, verso 18, diz: desvenda os meus olhos, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Então há um desvendar. Eu preciso pedir a Deus que Ele ilumine meu entendimento, que clareie as minhas ideias, para que eu possa compreender melhor. Muito bem, esses são os dois passos, mas há um terceiro passo. Você leu, né? Aquela etapa cognitiva de você ler, de tentar entender. Depois vem a etapa iluminativa, que você vai pedir a iluminação, a compreensão mais profunda. Mas pode ser que algumas questões ainda escapem. E aí você entra na terceira etapa, que é buscar uma compreensão além dos sentidos, que eu chamo de revelação. É uma leitura, é uma compreensão que vai além da razão, além dos sentidos. Você precisa conhecer o que está escrito além do que a sua racionalidade alcança. Nos lembra a experiência de Apocalipse capítulo 4, verso 1, quando Deus estava falando, o anjo do Senhor estava falando com João, e em dado momento o anjo fala assim, olha, sobe para aqui. Vem para cá que eu vou te mostrar o que ainda está para te acontecer. Esse subir para aqui é muito interessante, que é alçar João a uma compreensão que ele não tinha condições de ter os pés na terra. O que isso quer dizer? Que há muitas questões, há muitos conhecimentos que estão além da nossa capacidade, além dos nossos sentidos, além da nossa racionalidade. E aí que entra a revelação. A revelação é esse descortinar do mistério, é o desvendar daquilo que está além da nossa capacidade de compreensão. E em Efésios 1:17, inclusive o apóstolo Paulo, ele ora para que Deus dê à igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Então, é uma compreensão que vai além da razão, além da lógica, além da matéria. E Deus tem esse prazer em nos revelar para nós aquilo que é necessário. Nós não devemos querer que Deus revele aquilo que não nos é necessário. Nós precisamos querer a revelação necessária, aquela situação que extrapola a nossa capacidade de compreender, e a gente pede ajuda a Deus. E nós não precisamos saber o que não precisamos saber, como foi o caso de Adão e Eva, que quiseram a árvore do conhecimento do bem e do mal, não havendo necessidade. Aquilo não era necessário para eles. Eles já tinham a revelação suficiente. No livro de Daniel, no capítulo 12, verso 8 e 9, existe essa questão. Daniel diz assim, eu ouvi, mas não entendi. Então diz, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Aí ele responde, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim. Então existem alguns conhecimentos que estão selados, são exclusivos de Deus, mas aquilo que nos compete, aquilo que é necessário, a gente precisa servir sempre a Deus. Então é assim que a gente conhece melhor a Cristo, tendo conhecimento geral, panorâmico de toda a Escritura, que eu chamo de etapa cognitiva, o conhecimento mais aprofundado, que é a etapa iluminativa, quando você pede a Deus a iluminação, discernimento, e por fim a revelação, que é aquilo que está além da sua condição de compreender. Então é assim, meus irmãos, aqui nós terminamos essa breve reflexão, deixando você motivado para estar na nossa igreja, igreja bíblica, igreja batista, ela é bíblica, claro, igreja batista Nova Vida. Nós temos cultos aos domingos, às 9 horas da manhã e às quartas, às 19h30. E temos também aos domingos à noite, às 19h30. Você é nosso convidado.
E gostaria muito de ter você na nossa igreja. Nossa igreja, ela prima pelo ensino da Bíblia. Lá você terá a oportunidade de conhecer melhor a Cristo, de conhecer melhor a palavra de Deus. Então, estamos aguardando você na Igreja Batista Nova Vida, aqui em Bocaiúva. Deus te abençoe.